Graça e paz para aqueles que também estão assistindo, acompanhando essa mensagem, seja onde estiver. Você pode acompanhar as outras mensagens também gravadas no YouTube, Facebook da igreja, o Instagram da igreja. Você tem ali as fotos também dos cultos, daquilo que Deus tem feito em nosso meio, tá bom? Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 29. Gênesis capítulo 29, verso 23, 21 em diante. Gênesis capítulo 29, verso 21 em diante. À medida que você for achando, coloque-se em pé mais uma vez, para que nós possamos fazer a leitura da palavra de Deus. Depois você vai ficar um bom tempo aí assentado, então dá aquela esticada, para que você possa acompanhar aí mais atentamente a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 29, verso 21 em diante. Obrigado, irmão. Amém? Gênesis 29, verso 21 em diante. Diz assim: Disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia, por isso disse Jacó a Labão: Que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: Não se faz assim em nossa terra. Dar-se-á a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Até aí. Feche seus olhos, não seu coração. Deus bendito, Deus amado, nós te louvamos, nós te bendizemos pela tua palavra que fala aos nossos corações. Deus, que nesse momento o velho homem se cale, que somente teu Santo Espírito fale aos nossos corações aquilo que nós precisamos, que necessitamos ouvir para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder assentar, meus amados. Dedique-se, esse é o tema dessa noite. Dedique-se, meu amado. Nós muitas vezes nos dedicamos a várias coisas que nos interessam, né? Nós temos facilidade para isso. Quando há algo, quando a coisa nos interessa, nós nos dedicamos, nos esmeramos, vamos a fundo, né? Nos esforçamos o máximo, porque aquilo é do nosso interesse, do nosso desejo. Aqui nós temos Jacó. Um homem que foi chamado por Deus, mas um homem problemático, um homem que desde o seu nascimento já começou dando problema, um homem que o seu nome é aquele que segura no calcanhar. Para você ter uma ideia, quando ele estava junto com Esaú, seu irmão gêmeo, Esaú estava sendo retirado da barriga, do ventre da sua mãe, e Jacó estava segurando o seu calcanhar. Meu amado, o nome de Jacó, o Jacó é enganador, aquele que engana, tem facilidade para enganar. Um homem adestro, mas foi chamado pelo Senhor. O grande detalhe aqui desse texto, ou da vida de Jacó, é que Deus chama ele para servir ao Senhor. Deus chama ele para ser um dos homens, ou um dos pilares de Israel. Mas a grande coisa é que esse homem era um homem que enganava. Havia nele esse caráter de enganador. Não foi à toa que ele enganou Esaú, pegou o direito de primogenitura do seu irmão por algum prato de comida. Ele passou o seu irmão o tanto que pôde, arrancou a bênção que era dele, ele pegou para ele. O tanto que ele pôde enganar, ele fez assim com o seu irmão. E Deus mesmo assim chamou ele, porque a essência daquilo que Deus iria fazer não estava em Jacó, mas estava em Deus. O grande detalhe de tudo isso é que Deus, mesmo sabendo a situação da vida, do caráter desse homem,
Deus o chamou para ele, Deus chamou ele para servir ao Senhor, porque o que Deus iria fazer não dependia do caráter de Jacó, mas dependia da essência de Deus. E Deus iria transformar, trabalhar na vida deste homem de uma tal forma que ele entenderia quem era o Senhor e o que Deus faria na vida dele. O povo de Israel é lembrado, ou a paternidade de Israel é lembrada por Abraão, Isaque e Jacó. Um diferente do outro, um totalmente diferente. Abraão foi chamado de amigo de Deus, mas Jacó não era nem perto o amigo do Senhor. Mas ele foi transformado, trabalhado pelo Senhor. Na história que nós lemos aqui, Jacó ele fugindo da presença do seu irmão que queria matá-lo, depois que Jacó roubou a bênção que era do irmão mais velho. Jacó, depois de disfarçar, de passar por Esaú, com seu pai já não enxergando mais, seu pai não tendo condições de distinguir um do outro, Jacó junto com a sua mãe se preparou, se armou, se fantasiou, se vestiu como seu irmão Esaú, e ele foi lá e arrancou a bênção do seu irmão furioso, queria matar Jacó a todo custo, queria pegar Jacó e dar um jeito nele com as próprias mãos. Rebeca pegou e fugiu com Jacó dali. Fez com que Jacó fugisse da presença do seu irmão, para que este não matasse. Mas o grande detalhe, meu amado, é que nós muitas vezes achamos ou pensamos que Jacó era ainda criança, era um jovem ainda, era alguém, mas Jacó já era um homem velho, com seus 60 anos. Não era um homem novo, não era um homem novato ainda, ele já tinha uma experiência de vida, mas estava nele passar os outros para trás, e fugindo então da presença do seu irmão, que seu irmão queria, porque queria matá-lo, ele encontra Raquel, ele se apaixona por essa mulher, os seus olhos brilham, há um romance ali que surge, quando ela vem pastorear, quando ela vem trazer o rebanho do seu pai, ele então conhece Raquel, e se apaixona por ela. Meu amado, diz o texto, que os pastores esperavam todos se achegar ali no poço, para que juntos pudessem tirar a pedra que estava sobre o poço, e pudessem dar de alimento ou de água para os animais, para o rebanho. Mas quando Jacó viu Raquel chegando, olha o que o amor faz, ele sozinho pegou a pedra, tirou a pedra de cima, disse: pode dar água para o rebanho aí. Uma pedra que todos os pastores precisavam pegar juntos e tirar aquela pedra, tamanho era o peso dela. Jacó viu Raquel, o quê? Tirou força de onde não tinha, tirou aquela pedra pesada de sobre o poço, para que ela pudesse dar de água ao rebanho de Labão. E conversa vai, conversa vem, eles então entendem e sabem e veem que Raquel pertencia à parentela dos seus parentes, da sua família. Ele então vai até Labão, junto com Raquel, e diz: olha, estou apaixonado por Raquel, vou trabalhar 7 anos afinco, para que você possa me dar ela, este será o meu dote, vou me empenhar 7 anos de dedicação, para que você possa, para que eu possa me casar com a sua filha. Raquel era a filha mais nova, Lia era a filha mais velha. Jacó então começou 7 anos, um homem que já tinha 60 anos era algo doído, ele já não tinha tanto vigor como antes, apesar que naquela época eles morriam um pouco mais velhos, 120 para cima, por ali. Então ele se dedica por 7 anos, mas no dia do casamento, na noite de núpcias, quem ele recebe como esposa? Lia. Ele já devia estar chapadão, para não reconhecer uma da outra, porque era bem diferente. Diz o texto que Raquel era formosa, era linda, era algo exuberante. Lia já não é tanto assim. Então, para confundir uma com a outra, ele já estava para lá de Bagdá, não é? Mas ele foi ver isso somente no amanhecer. E quando ele viu Lia ali na sua cama, ele foi tirar satisfação com Labão. Labão, o que é isso que você me fez? Eu trabalhei 7 anos afinco por Raquel, e não por Lia. Ele não é besta nem nada. Mas, meu amado, ali começava o processo de Deus na vida de Jacó. Aquele que passou a maior parte da sua vida enganando o seu irmão, roubando o direito de primogenitura, Deus iria fazer com que ele sentisse na pele o que era ser enganado. Ele receberia aquilo que ele mesmo fez.
Ele receberia de volta aquilo que seus atos mesmo fizeram ou se propuseram a fazer com o seu irmão. Ele levou o seu irmão a ficar sem a bênção, como primogênito, que era por direito dele. Mas agora Deus iria trabalhar no processo, na vida de Jacó, da mesma moeda, da mesma forma. Jacó enganou seu irmão e saiu ali como, me dei bem. Mas Deus iria trabalhar no caráter de Jacó. O que ele não sabia, aquilo que Deus tinha reservado para a vida dele. Começou então, ele trabalhou 7 anos, recebeu Lia. Na noite de núpcias, ao amanhecer, ele viu então que era Lia e não Raquel. Ele então fez um acordo com Labão: eu vou trabalhar mais 7 anos por Raquel. Entende, meu amado, a primeira lição aqui, que quando nós estamos comprometidos com algo, nós nos dedicamos a fazer aquilo. Quando de fato nós estamos comprometidos com uma causa, com um propósito, com um objetivo, nós vamos a fundo sem medir esforços. Nós nos dedicamos ao máximo por aquilo que nós queremos. Não foi diferente com Jacó. Trabalhou 7 anos, não recebeu Lia, não recebeu Raquel, recebeu Lia no lugar. Diz: eu preciso trabalhar mais 7 anos. Concordou. O interessante, meu amado, se fosse o Jacó do primeiro momento, do primeiro estágio, se fosse o Jacó que enganou o seu irmão, que roubou o direito de primogenitura, que saiu por cima, que se achou a última bolachinha do pacote, que se achou o cara mais esperto da face da terra, se fosse o mesmo Jacó, ele teria metido o pé e vazado. Ele não teria ficado. Mas Deus estava começando um processo de trabalho, de tratamento na sua vida, no seu caráter. Deus estava começando um processo de transformação na sua vida. Então ele se empenhou em fazer, em trabalhar, em proporcionar aquilo, para que pudesse ter Raquel. O detalhe mais importante aqui, meu amado, é a dedicação desse homem para ocupar ou para ter a sua tão sonhada esposa, sem ficar devendo uma vírgula para Labão. E, meu amado, o interessante é que muitas vezes nós começamos um relacionamento animados, conhecendo a pessoa do nosso anseio, e ali nós começamos a namorar, começamos a nos conhecer, casamos, e aquele amor que tinha no começo talvez não vai se mantendo. E, meu amado, a palavra que nós precisamos para a nossa vida é: dedique-se. Porque mesmo que o tempo passe, é preciso continuar se dedicando um pelo outro. É preciso continuar cuidando, é preciso continuar zelando, é preciso continuar ainda apaixonado pela pessoa que está ao seu lado. Casou, se lascou. Aqueles que eu celebrei o casamento, eu avisei antes: vai casar? É isso, não tem outra opção. Quiser casar, agora não tem para onde fugir. Mas, meu amado, casamento é para a vida toda, mas o dedicar-se ao outro, isso nós precisamos constantemente, porque muitas vezes nossa tendência é o quê? Vamos acostumando, vamos relaxando. E não, meu amado, nós precisamos continuar nos dedicando ao tratamento, ao cuidado, ao zelo, à dedicação, ao amor, ao anseio um pelo outro. É isso que nos mantém vivo e aceso. A disposição desse homem em trabalhar, em ir para a lavoura, em cuidar do rebanho, em se dedicar, era o amor que ele tinha por Raquel. Não era à toa, o seu esforço, a sua dedicação não era por acaso, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo. Quando nós perdemos isso na nossa vida, no nosso relacionamento, a nossa tendência é nós nos desanimarmos. Começamos a olhar as dificuldades em vez das qualidades. Começamos a olhar os defeitos em vez das características positivas. Começamos a olhar o quanto o outro muitas vezes ronca, às vezes deixa as coisas espalhar pela casa. Meu amado, nós precisamos nos resgatar o amor, o cuidado um pelo outro. O bem mais precioso continua e sempre continuará sendo a família de Deus. A família que Deus te deu, a família que Deus estabeleceu na sua vida, ela continua sendo o bem mais precioso, ainda que tenha dificuldades, ainda que tenha defeitos, ainda que tenha momentos ruins, ele é o bem mais precioso. E dedicar-se a isso esmera esforço.
esmera dedicação, esmera a preparo, desejo. E meu amado, quando nós estamos pensando numa rotina, em estabelecer uma nova rotina para a nossa vida, entenda uma coisa importantíssima: para o corpo se acostumar com uma nova rotina para a sua vida, ele leva 40 dias, para ele começar a se acostumar com novos hábitos. Às vezes nós começamos um regime, começamos um propósito, começamos a nos dedicar em algo novo, e nós queremos ver os resultados de imediato. Mas para o corpo começar a se acostumar, ele leva 40 dias. É um processo, é um tempo. Muitas vezes nós temos que levantar cedo. Estávamos acostumados, né? Quando nós nos casamos ou quando nós começamos a trabalhar, nós estávamos acostumados a levantar meio-dia, quando jovem, adolescente. Mas aí você começa a trabalhar, 8 horas da manhã você entra no serviço, e aí você tem que levantar cedo. E aí você casa, não tem mais a mãe para te acordar, você precisa mudar a sua rotina. É um processo de mudança, de transformação, de aprendizado. O que Deus está fazendo aqui com Jacó é um preparo para a vida dele. Mas muito mais do que um preparo para a vida dele, é um preparo para Israel. É um preparo para aquilo que Deus iria fazer com o seu povo. Deus já começava a preparar desde já a Jacó e a sua vida. A mudança começava ali. Meu amado, se você quer algo para a sua vida, se dedique a isso. Mas dedicar-se a isso, esmera esforço. 14 anos ele trabalhou pela mesma mulher. 14 anos ele se dedicou para que pudesse usufruir da sua esposa tão amada. Mas, meu amado, nem tudo foi flores, nem tudo foi rosas, nem tudo foi maravilhas. Diz o texto que porque a Jacó amava mais Raquel do que a Lia, Deus proporcionou que Raquel fosse estéril e Lia fosse fértil. Lia começou a dar filhos, a conceber filhos a Jacó, um após o outro. Quando essa não podia mais, Raquel então deu a sua criada, para que Jacó pudesse ter filhos com ela, enquanto Raquel não dava nenhum filho. Raquel usou da mesma estratégia, deu a sua serva, mas ela mesma não podia gerar filhos. Nem tudo são flores, nem tudo são maravilhas, nem tudo é perfeição. Há grandes desafios, há grandes lutas, mas é preciso continuar, é preciso insistir, é preciso ir adiante. Jacó foi tendo filhos, e cada filho, ele foi dando um nome especial. E cada filho que ele tinha seria uma tribo de Israel. Deus já estava preparando ali. Mas os filhos que ele teve com Raquel, nenhum deles foi nome da tribo de Israel. Mas os filhos de José foram. Meu amado, nem tudo sai como nós queremos, nem tudo sai como nós desejamos, nem tudo sai como nós nos preparamos para aquilo. Mas é preciso nos dedicarmos para o agir de Deus. Aquele que havia enganado o seu irmão, roubado o direito de primogenitura, passado o seu irmão para trás, fez um acordo com Labão: Labão, eu vou embora daqui. Depois de 14 anos trabalhados, ele conversou com as suas esposas, diz: olha, eu vou embora. E então diz o texto, que Labão disse: olha, se os animais dos bezerros, dos cabritos, dos bodes, das ovelhas, nascerem listrados, serão teus. Se nascerem salpicados, serão meus. O que nascer dessa parte será meu, o que nascer da outra parte será sua. Então diz o texto que quando ele fez isso, só nascia os listrados, que pertenciam a Jacó. Labão, vendo aquilo, diz: não, está errado isso, e mudava o acordo. Ele fez isso 10 vezes, mudava o acordo, tentando passar a Jacó para trás. Aquele que havia enganado agora estava sendo passado para trás, estava sendo enganado. Aquele que ganhou a sua vida, ganhou o seu status, que ganhou a sua bênção, passando o outro para trás, estava recebendo o mesmo em troca. Mas o grande detalhe, Deus estava atrás de tudo isso. Deus então permitiu que assim ele pudesse aprender um pouco, pudesse entender um pouco que ele precisava mudar a sua postura. Jacó ficou 20 anos lá com Labão, trabalhando, se dedicando, mudando o seu salário que ele ia receber. Pegou os seus animais, pegou a sua família,
e deu linha na pipa. Saiu. Foi para a terra que Deus iria dar a ele. No meio do caminho ele encontra Esaú, morrendo de medo, temeroso. Nunca mais havia falado com o seu irmão, nunca mais havia visto o seu irmão. Mas agora, em vez de receber o ódio que os seus atos mereciam, ele recebeu o perdão que ele não merecia. Recebeu o perdão dado pelo seu irmão. Ali ele já aprendia um pouco sobre a graça de Deus e o perdão de Deus. Aquele que passou o seu irmão para trás agora estava sendo reconciliado com o seu irmão. E meu amado, quando nós começamos a nos dedicar àquilo que de fato importa, aquilo que de fato é importante para a nossa vida, nós vamos vendo o agir do Senhor, nós vamos vendo o agir de Deus, nós vamos vendo o poder do Senhor sobre as nossas ações, sobre a nossa vida. Mas nós precisamos nos dedicar, nos esmerar em buscar a presença do Senhor, em buscar o agir do Senhor, em buscar o poder de Deus sobre a nossa vida. Dedicar-se à obra do Senhor, dedicar-se ao cuidado, ao zelo da família é trabalhoso, demanda tempo, demanda sacrifício, demanda luta, mas é preciso se levantar e ir para a batalha, ir para a luta, ir para a guerra, pelejar, porque vale a pena. O Senhor em tudo estava ensinando Jacó o que ele iria fazer com o seu povo e o que ele estava fazendo com ele, com Jacó. Meu amado, entenda-se, Jacó se dedicou, se esmerou, trabalhou 14 anos para que pudesse ter Raquel. Em nenhum dia ele usou isso como desculpa, porque havia um desejo ardentemente em prover, em cuidar, em zelar por aquilo que era dele. Ele trabalhou mais 6 anos sendo enganado, mas suportou tudo isso por quê? Por amor à sua família. Entenda, meu amado, muitas vezes as batalhas são grandes, são enormes. Muitas vezes os homens como responsável, né? E tem muitas mulheres responsáveis pelo seu lar, mas muitas vezes nós abate aquela agonia, aquela preocupação. Mas continue se dedicando no agir de Deus. Continue se dedicando na obra do Senhor. Continue se dedicando no cuidado, no zelo pela causa, pela sua família, por aquilo que Deus vai fazer. Perdoe-me. O caminho não é fácil, mas é preciso continuar na dedicação. É preciso continuar se dedicando ao agir, à obra do Senhor. Meu amado, quando nós pegamos a história desse homem, o homem começou tudo errado, desde o seu nascimento, mas que foi chamado por Deus, foi escolhido pelo Senhor. E no meio do caminho, quando ele sai da casa de Labão e volta para a sua terra, volta para a sua casa, volta para o lugar que Deus iria fazer ele grande, fazer ele crescer ainda mais, ele tem um encontro com Deus, ele tem um encontro com o anjo do Senhor, e ali então ele começa a lutar com o anjo do Senhor, querendo a sua bênção, querendo o agir de Deus, querendo saber quem era aquele que estava lutando com ele. E ali então Deus muda o seu nome. Deus diz: você não será mais Jacó, você será Israel. Aquele que luta com Deus. Olha o nome que Deus chama o seu povo. Aquele que contenda com o Senhor. Aquele que luta contra Deus. Aquele que se levanta contra o próprio Senhor. Mas, meu amado, o fato de o Senhor permitir que ele tivesse esse nome é um preágio daquilo que Deus iria fazer com o seu povo. Um povo que se levantou contra o Senhor, que murmurou, que questionou, mas também que foi disciplinado como mão poderosa pelo Senhor. Um povo que experimentou o poder e o agir de Deus grandemente, tanto para abençoar quanto para disciplinar. Mas eles precisavam entender que Deus estava no controle e na direção. Mas voltando para a história de Jacó, um homem que se dedicou 14 anos para que pudesse ter Raquel. Raquel deu José a ele. Depois que a Lia tinha seus filhos, as concubinas tiveram seus filhos, Raquel teve o seu filho também. José, o homem que Deus chamou, o homem que Deus preparou, o homem que Deus levantou para poder liderar o seu povo,
um homem que Deus iria preparar para ser governador do Egito. Meu amado, olha que coisa preciosa. A história do seu pai era uma história de luta, de enganação, de trabalho, de tratamento, de ser tratado por Deus. Mas José era um homem totalmente diferente do seu pai. Um homem que foi, muitas vezes, que sofreu angústias por seus irmãos. Aquilo que José fez, aquilo que Jacó fez com o seu irmão, seus irmãos fizeram com José. Aquilo que Jacó experimentou em fazer com Esaú, os irmãos de José fizeram com ele. O disciplinaram, o lançaram na cova, o venderam para o Egito, enganaram o seu pai, disseram: ó pai, o seu filho morreu. Diz o texto ainda que Jacó teve mais um filho com Raquel, Benjamim. E esse filho, então, ao nascer, Raquel vem a falecer no nascimento do seu filho. Mas, meu amado, aquilo que Deus iria preparar, aquilo que Deus estava fazendo, trabalhando na vida de Jacó, precisava que ele primeiro aprendesse a se dedicar. Precisava primeiro que ele aprendesse a dedicação, ao zelo, a disciplina, para depois usufruir do tratar de Deus. O que nós precisamos entender é que o agir de Deus é um processo na nossa vida, é um processo de tratamento, de transformação em nossa vida, transformação de atitude, transformação de caráter, transformação de ações. Deus está trabalhando, tratando em nossa vida por completo. Deus, assim como Deus trabalhou na vida de Jacó, aquele que enganava passou a ser enganado. Deus permitiu que ele vivesse isso. Mas aquele que foi enganado também foi cuidado por Deus. E no momento da sua velhice, no momento que ele estava já idoso, ele pôde reencontrar o seu filho que havia sido vendido para o Egito. Ele pôde reencontrar o seu filho agora como governador do Egito. Aquele que iria liderar o seu povo, preparar o melhor de Deus. E ali Deus estava começando a história com o seu povo. Mas tudo começou porque ele se dedicou a algo que era primordial em sua vida. A palavra de hoje ao teu coração é: dedique-se. Primeiramente, à sua família. Dedique-se ao Senhor. Dedique-se em buscar ao Senhor, mas dedique-se em cuidar da sua família, em zelar, em cuidar da sua esposa, em cuidar do seu marido, em cuidar da sua casa, em ser um pelo outro, em se levantar sem medo de ir para a batalha, para a luta, independente de quais sejam os desafios. Meu amado, dedique-se, porque o que Deus vai fazer na sua história depende da sua dedicação, depende de quando você está disposto a se dedicar à obra e ao agir de Deus. Deus começou a trabalhar na vida de Jacó, porque ele viu uma mulher formosa, linda, e estava empenhado em se dedicar naquilo. Trabalhou 14 anos sorrindo, de orelha a orelha, doido, os primeiros 7 anos doido para ver a sua promessa se concretizar. Quem namora muito tempo sabe, né? Não vê a hora de juntar as escovas de dente. Jacó trabalhou assim, não vendo o momento, não vendo a hora de se encontrar com Raquel. Mas a noite de núpcias, o amanhecer do dia seguinte, foi uma decepção. Precisou trabalhar mais uma semana sem ver Raquel, sem conhecer ela, sem se deitar com ela. Depois que ele recebeu Raquel, teve que trabalhar mais 7 anos por ela. Mas tudo começou com a sua dedicação em cuidar, em zelar por aquilo que é a prioridade na sua vida. Meu amado, o mundo está cada vez pior. E o objetivo, o propósito do mundo é destruir, dissipar, acabar com a família. Por isso, dedique-se ao cuidado, dedique-se ao zelo, dedique-se a cuidar um do outro. Pode passar anos, alguns podem ter 20 anos, 25, 30 anos de casado, mas a dedicação precisa ser a mesma. Não deixe que nada interfira na sua vida, no seu relacionamento, no seu casamento. Dedique-se no cuidado dos filhos. Dedique-se no zelo pela sua casa. Dedique-se no seu tempo a eles. Às vezes os dias são tão cansativos, são tão exaustivos, que nós dizemos: estou tão cansado, que não temos tempo para mais nada.
mas encontre um tempinho para passar com os seus filhos, para passar com a sua esposa, com o seu marido, para estar junto, nem se for 5 minutos, mas não permita que nada tire a sua dedicação pela sua casa. Se esmere em dedicar-se e você verá os resultados diante do Senhor. A história de Jacó não começou no seu nascimento, não começou na sua enganação, na sua bênção que ele roubou do seu irmão. A história de Jacó começou na sua dedicação, onde Deus começou a mudar a sua história. A nossa história começa quando Deus começa a mudar, quando Deus começa a trabalhar, quando Deus começa a agir em nós. Que Deus conduza o teu coração, Deus conduza a tua vida. Feche os teus olhos, não o teu coração. Pai bendito, Pai amado, nós te louvamos, nós te bendizemos em todo momento. Conduz os nossos corações, conduz a nossa vida, nos direcione em tua presença, nos fortaleça diante do Senhor, nos conduzindo, nos capacitando. Abençoe a tua igreja, abençoe cada vida, cada família, na dedicação ao Senhor, no dedicar-se um ao outro, no zelo, no cuidado. Ó Deus, que nós possamos buscar cada vez mais o teu agir, o teu cuidado, o teu direcionar sobre as nossas vidas. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu amado.